Bom dia, querido irmão, querida irmã. Bem-vindo ao nosso estudo. Hoje estudaremos a lição 14, as leis na Bíblia. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Nos ajuda, nos orienta, nos conduza em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Existe quantos tipos de lei? Existe quantos tipos de leis encontrado na Bíblia? Que tipos de lei encontramos na Bíblia, né? Então, nós temos aqui Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 17, a lei moral, ok? Nós temos aqui em Êxodo capítulo 21, verso 22, leis civis. Nós temos Levíticos, capítulo 1 até o capítulo 4, as leis cerimoniais. Nós temos Levítico, capítulo 11, as leis de saúde, ok? Então, aqui nós temos 4 tipos de leis. Vamos recapitular? Leis morais, leis cerimoniais, leis civis e leis de saúde, ok? Vamos lá. A lei dessas 4 leis, qual é a única que foi abolida? A lei cerimonial, as leis civis, as leis de saúde ou a lei moral, os 10 mandamentos? Vamos lá. A única que foi abolida foi a lei cerimonial, né? Aquela que estava vinculada ao santuário. Como o santuário já não faz mais parte do culto a Deus, então as leis que envolviam o santuário, que são chamadas leis cerimoniais, essas foram removidas, ok? Vamos lá, deixa eu tirar aqui porque está com uma sombra ali. Muito bem, então vamos ao texto bíblico sobre a lei cerimonial. Hebreus capítulo 9. Olha o que diz aqui a Bíblia em Hebreus capítulo 9, verso de 1 ao 5, falando-se da lei cerimonial, a única que foi abolida. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos e serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a expiação dos pães, se chamava lugar santo. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória, que com sua sombra cobria o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Então, Paulo está dizendo, isso era relacionado ao santuário. O santuário já não existe mais, então, por isso que essa lei deixou de existir. Olha o capítulo 10, que diz aqui, ó. Ora, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais podem tornar-se perfeitas os ofertantes com os mesmos sacrifícios que anos após ano perpetualmente eles ofereceram. De outra sorte, não teria cessado de ser oferecido quando que prestam culto, tendo se purificado uma vez por todas, não mais teria consciências do pecado. Veja, então, como nós vimos na lição anterior, Cristo está no santuário celestial intercedendo por nós. Então já não haveria mais necessidade de sacrificar cordeiro. Olha que interessante, né? Com a morte de Cristo, olha o que diz o verso 11 ao verso 14. Com a morte de Cristo já não haveria mais necessidade de matar cordeiro. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais pode remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus. Então, Cristo morreu por nós. Já não temos mais necessidade de sacrifícios, né? Essa foi a lei abolida. Agora, e os 10 mandamentos foram abolidos? Olha o que diz aqui Mateus capítulo 5, verso 17.
Jesus dizendo: não penseis que vim revogar a lei, os profetas, não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. E o verso 18: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha que interessante aqui. E qual foi a atitude de Jesus com relação aos 10 mandamentos? Olha o que ele diz aqui no capítulo 15 e o verso 10. Ele diz assim, capítulo 15 e o verso 10 de João. Diz assim, ó: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus está dizendo que guardou os 10 mandamentos. Olha o que diz Romanos, capítulo 3, e o verso 31. Diz assim, ó: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei, porque alguns dizem assim, estamos vivendo debaixo da graça, não precisamos mais guardar os mandamentos, de maneira nenhuma. Olha o que diz aqui 1 João, capítulo 5. Olha que texto interessante de João, capítulo 5. Diz assim, ó, verso 2 e 3. Vi também um anjo forte. Opa, estou lendo Apocalipse, perdão. 1 João, capítulo 5, verso 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos a Deus. Quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos, porque este é o mandamento que guardamos, e os seus mandamentos não são penosos. Olha que interessante, quer dizer, Jesus guardou porque amava, e você, se ama, também deve guardar os seus mandamentos. E quais são os benefícios daqueles que guardam os mandamentos? Olha que diz Salmo 19, verso 7 até o verso 11, Salmo 19. Olha que interessante, quais são os benefícios, né, daqueles que guardam a lei. Diz assim, ó: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro refinado, mais doce do que o mel. Olha que coisa interessante. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, que os guarda, a grande recompensa. Olha que coisa interessante. E por fim, um texto que me chama bastante atenção é o que está escrito aqui no Salmo 119. Salmo 119 e o verso 18 diz assim, ó: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O que Deus está te pedindo hoje, irmão? Abra os teus olhos, veja o que a Bíblia ensina sobre os 10 mandamentos. Por que os 10 mandamentos seriam abolidos? Então, se os 10 mandamentos fossem abolidos, eu posso matar, roubar, adulterar? Claro que não. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje. Obrigado por esse texto. Nos ajuda a compreendê-lo. Nos ajuda a te servir cada vez mais. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E dê um bom dia. Até o próximo estudo.